A empresa COFCO Internacional, maior processadora de alimentos da China e uma das maiores do mundo, anunciou em relatório anual de sustentabilidade que espera rastrear toda a produção de soja oriunda do Brasil até 2023, como forma de reduzir danos ambientais. Sim, a empresa teve a coragem de dizer isso. E a única coisa que a Rural Business espera é que você, empresário experiente, que deixou de acreditar em Papai Noel há algum tempo, não caia nessa conversa fiada de rastreabilidade em troca de sustentabilidade. Se não entendeu bem o que está prestes a acontecer, a Rural Business vai desenhar para você. Na nossa avaliação, o que a COFCO está tentando fazer é colocar, digamos, uma tornozeleira eletrônica na soja do Brasil. Ou melhor, na soja que você produz. É exatamente isso, uma tornozeleira eletrônica para saber tudo o que acontece dentro da sua propriedade e, a partir desses dados, dominar o mercado. Para a Rural Business, parece claro que a questão ambiental está sendo usada apenas como pano de fundo para ganhar apoio da mídia, já que quando o assunto é mercado agro, uma parte da imprensa brasileira é extremamente inocente, enquanto que a outra parte é devidamente paga para divulgar apenas o que interessa às grandes corporações. E isso, disseminado para uma boa parte da população desinformada sobre o tema, abre um caminho fértil para o controle de mercado. No frigir dos ovos, estamos diante de uma tremenda maquiagem que, na verdade, pretende monitorar a produção brasileira de soja e controlar os preços no Brasil. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, alerta que é preciso já uma ação do Ministério da Agricultura do Brasil e do próprio presidente Jair Bolsonaro para que empresas chinesas como a COFCO deem explicações técnicas sobre o que pretendem fazer e não recebam nunca carta branca para colher dados estratégicos das propriedades rurais brasileiras e jogar contra o produtor de grãos do Brasil em um futuro próximo. Em 14 páginas recheadas de frases de efeito e apelo emocional, a COFCO diz em seu relatório anual de sustentabilidade de 2019 que nosso mundo está enfrentando mudanças sem precedentes. Como uma comunidade global, precisamos encontrar uma forma de alimentar a crescente população de maneira responsável e, ao mesmo tempo, superar os desafios desencadeados pelas mudanças climáticas, perda de biodiversidade, escassez de recursos e incerteza econômica. Para a COFCO Internacional, isso significa tomar medidas para garantir uma agricultura sustentável e trabalhar com nossos parceiros e colaboradores para fazer a diferença. O sucesso do nosso negócio no futuro, assim como a continuidade do suporte das partes interessadas, depende da nossa capacidade coletiva de transformar o sistema alimentar e gerar valor para todos na cadeia de fornecimento. Lindas palavras, dignas de um marqueteiro de nível médio. Mas a Rural Business questiona: por que rastrear apenas a soja do Brasil? Por que não fazer o mesmo com a soja produzida e comprada no restante do mundo? Por que a COFCO nunca pensou em fazer isso nos Estados Unidos? Por que a empresa chinesa não mostra a realidade ambiental do Brasil, um país que é líder e exemplo para o mundo quando o assunto é agricultura sustentável e que deveria aí ser o último da fila a despertar esse tipo de preocupação ambiental? Por que a empresa chinesa não mostra os dados que revelam que nenhuma produção de grãos do planeta tem, na prática, leis de preservação ambiental tão duras como as brasileiras? Pois em 2019, no seu relatório anual de sustentabilidade, a COFCO declara que, no caso da soja, conseguimos 100% de rastreabilidade nas fazendas de fornecimento direto em 25 municípios de alta prioridade do Cerrado brasileiro. E até 2023, pretendemos atingir total rastreabilidade até as fazendas para todos os grãos de soja fornecidos diretamente no Brasil. Mas o que será que a COFCO está tentando em nome de uma preocupação ambiental maquiada? Será que é saber de tudo o que acontece dentro das propriedades, das lavouras,
e, se possível, até o que acontece com o bolso dos produtores aqui do Brasil? Ou você acredita que detalhes como potencial produtivo, intenção de cultivo, projeção de produção e até mesmo fluxo de caixa e situação financeira do produtor brasileiro não serão parte desse banco de dados que está sendo gerado? Sabemos que, infelizmente, em plena era do agrodigital, ainda existe produtor disposto a fornecer de graça dados tanto do seu caixa quanto da sua produção para compradores internacionais que têm um único objetivo: lucrar alto às suas custas. A COFCO é uma das maiores compradoras de soja do mundo. Ou seja, todos os dias, os responsáveis pelas mesas de compra da empresa traçam estratégias para derrubar o preço da sua produção. Sim, de você, produtor, a fim de garantir melhores margens de lucro para a empresa. Esse papinho de sustentabilidade serve mesmo para pegar os inocentes e controlar mais e mais esse fazendão chamado Brasil, que a cada dia ganha mais importância dentro dessa nova ordem mundial, se transformando em peça fundamental para um novo jogo geopolítico que já está sendo jogado. Se você é um empresário rural aqui no Brasil, seja de pequeno, médio ou de grande porte, não importa, ou ainda é um investidor da Bolsa de Valores interessado em ações de empresas ligadas direto ou indiretamente ao setor agro, precisa se conscientizar que a China trava uma guerra fria com os Estados Unidos. E segurança alimentar é a palavra-chave nessa disputa. Pois sem controle alimentar, meu amigo, ninguém governa. Nesse exato momento, a China e, logicamente, a COFCO estão se perguntando o que vai acontecer não só com o seu abastecimento de soja nos próximos anos, mas também com o abastecimento de óleo e de carnes, caso Donald Trump ganhe as eleições de novembro e permaneça por mais 4 anos na Casa Branca. E é aí, justamente aí, que está a chave desse cofre. A China não sobrevive sem os Estados Unidos. Se houver uma ruptura entre os dois países, com uma possível vitória de Trump nas eleições, os chineses ficarão completamente encurralados, dependendo de um único país para garantir o seu gigantesco consumo de alimentos. E adivinha que país é esse? Claro, o Brasil. E na avaliação da Rural Business não há nada mais fácil do que usar o manto ambiental para garantir informações estratégicas de mercado, reduzir riscos e controlar o maior fornecedor de soja do planeta, que é você, produtor brasileiro. A COFCO está no Brasil defendendo aí os seus interesses mercadológicos e abastecendo o seu gigantesco mercado consumidor de soja, que é a China. Ótimo, oxalá continue assim, não há nada contra isso. Afinal, a lei de mercado está aí para regular os negócios, mas é preciso atenção redobrada às tentativas de controle de mercado brasileiro e que vão aumentar drasticamente na medida que o agro do Brasil se tornar mais poderoso. Nós não podemos fechar os olhos e agir com inocência, acreditando nas balelas criadas por marqueteiros e espertos de plantão a fim de garantir apoio da opinião pública e faturar alto às nossas custas. Pois o que está em jogo é o meu e o seu bolso. Te convidamos a analisar com cautela esse pacote gráfico produzido com exclusividade pela equipe de grãos aqui da Rural Business, pois ele revela muito do que pode estar por trás dessa conversa fiada da COFCO de rastreabilidade em troca de sustentabilidade. Os números que você vai ver agora são do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, e foram apresentados neste mês de julho de 2020. Caso você ainda não saiba, a China é o maior consumidor de soja do planeta. A previsão é que sejam necessárias 113 milhões de toneladas para suprir a sua demanda interna já na próxima safra 2020-21, o que será o maior volume de todos os tempos, levando o país a responder sozinho por 1/3 do consumo mundial dessa commodity, que é estimado em 348 milhões de toneladas. Isso até não teria problema se não fosse por um detalhe: não existe produção. Em toda a sua história, a produção de soja da China atingiu um máximo
de 18,1 milhões de toneladas, como demonstrado pelo gráfico. E tudo indica que na nova safra 2020-21 já deve cair para apenas 17 milhões e meio de toneladas. Ou seja, os chineses conseguirão tirar dos campos pouco mais de 15% de toda a soja que precisam, que todo o restante terá que vir das importações. Se com os Estados Unidos a luta pelo abastecimento já é difícil para a China, sem os americanos fica praticamente impossível. É preciso fazer malabarismo ou colocar em prática estratégias competentes de controle para abocanhar os mais inocentes e controlar seu único e garantido fornecedor, o Brasil. Entende agora o tamanho desse jogo? Os Estados Unidos respondem por 35% das exportações de soja do planeta. O Brasil, por mais da metade, 51%. Juntos, Brasil e Estados Unidos respondem sozinhos pelo abastecimento de 86% das exportações de soja de todo o mundo, volume que é nada mais nada menos do que 138 milhões de toneladas. E não sobra praticamente nada. Como essa afirmação é importantíssima, eu acho bom repetir, certo? Estados Unidos respondem por 35% das exportações de soja do planeta, enquanto que o Brasil por mais da metade, 51%. E só esses dois países juntos, Brasil e Estados Unidos, são responsáveis por abastecer 86% das exportações de soja de todo esse planetinha chamado Terra. Por isso, a Rural Business te alerta que é aí que está a chave desse cofre. Como você acha que as empresas chinesas vão sobreviver se Trump continuar como presidente dos Estados Unidos por mais 4 anos e arrochar a Guerra Fria travada com o país desde 2018? Pois é, não existe saída para os chineses. É preciso se movimentar para tentar controlar cada dia mais o agronegócio do Brasil, pois é aqui, neste fazendão, que está a única chance da China garantir a sua segurança alimentar e entrar de cabeça nessa guerra com os americanos. É por isso que voltamos a te alertar que o Brasil se tornou peça-chave nesse novo capítulo da Guerra Fria Mundial. O Brasil é extremamente estratégico para os chineses. É por isso que a Rural Business luta tanto para que você, empresário que acredita e investe no agronegócio aqui do Brasil, compreenda definitivamente a força que tem. Porque nesse jogo não existe espaço para inocentes. Passe a olhar com os 2 olhos bem abertos para qualquer tentativa de controle externo sobre a sua produção, seja de forma escancarada, como já está sendo implementada pela COFCO, ou velada por meio de informação plantada na mídia gratuita e distribuída em grupos de WhatsApp e até dispositivos e aplicativos modernosos e maravilhosos instalados em seus tratores, semeadoras, colheitadeiras e afins, com transparência aberta de dados para terceiros. E por falar nisso, nunca se esqueça da frase criada por Clive Humby, um matemático londrino especializado em ciência de dados. Data is the new oil, que traduzido para o português quer dizer os dados são o novo petróleo. Então não aceite toda essa conversa fiada em cima da produção agrícola do Brasil. Não caia nessa, porque estão tentando, por meio de dados, controlar o seu negócio e a sua margem de lucro. A COFCO e demais empresas têm todo o direito de tentar colocar em prática estratégias a fim de comprar soja ou qualquer outro produto derivado do campo o mais barato possível, a fim de garantir suas margens de lucro. Mas usar desculpas ambientais baratas para controlar esse mercado, aí pode não. Vale lembrar que estamos usando a COFCO como exemplo, mas poderíamos falar aqui de qualquer outra empresa que esteja por aí tentando controlar, por meio de armazenamento de dados, a produção brasileira de alimentos. Afinal, quem garante que isso não será usado contra você num futuro próximo? E já que neste capítulo estamos falando da COFCO, fique sabendo que essa empresa de capital chinês já teria 5,2 milhões de hectares de fazendas de soja mapeados e avaliados no Brasil, Argentina e Paraguai. Uma invasão digital pesada, usando para isso o manto de uma suposta preservação ambiental. Algo que, vale lembrar, não teria justificativa alguma
já que o Brasil detém a mais avançada legislação de preservação ambiental do planeta. O Cerrado brasileiro, meu amigo, é de fundamental importância para a COFCO e outras empresas de capital estrangeiro, e que vem investindo pesado no Brasil e tem notórios interesses econômicos na região. O resto é conversa fiada para enganar a parte mais inocente deste mercado. É bom deixar claro aí que a Rural Business não tem nada contra a COFCO ou qualquer outra empresa chinesa, pois sem a China jamais teríamos esse imenso mercado de soja aqui no Brasil. O detalhe é que se precisamos da China e, consequentemente, da COFCO e demais empresas que já operam, é nosso dever deixar bem claro que eles precisam muito mais de nós. É aqui, nesse imenso fazendão chamado Brasil, que está o alvará para que a China e seus aliados vençam essa nova guerra da geopolítica mundial e assim garantam o que tanto precisam, o bem mais precioso deste e do próximo século, a segurança alimentar. E que fique claro de uma vez por todas a todos aqueles que acham que podem passar uma rasteira no Brasil, que somos parceiros comerciais, sim, mas bobos da corte, jamais. E para terminar, lembramos a todos os interessados que os dados citados neste vídeo foram colhidos do relatório de sustentabilidade 2019 da COFCO Internacional Limitada e estão devidamente arquivados para futuras consultas, caso seja necessário. Avante agronegócio desse imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.